Olá, irmãos, boa noite. Eu estou aqui na igreja, estou sozinho, eu não tenho como mostrar para mais ninguém. Todos atenderam ao nosso clamor, todos estão em casa, graças a Deus. Estamos colaborando com o esforço das nossas autoridades no sentido de lutarmos contra essa epidemia que está ameaçando nossas vidas, a nossa sociedade. Graças a Deus por todos estarem em seus lares, vamos continuar assim até que esse problema esteja sanado, não é isso? Muito bem, queridos, hoje nós vamos meditar, eu vou meditar com os irmãos a respeito do rei Salomão, uma situação do povo de Israel, de uma certa situação que passaram, que está descrita lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas 7, o versículo 14. Eu vou ler e depois nós vamos meditar a respeito. O versículo nos diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto nos arremete a uma situação do povo de Israel, onde o rei Salomão havia herdado um reino em ordem, em paz, não tinha inimigos, não tinha conflitos, tinha tudo para crescer, tinha tudo para prosperar, para ser um povo feliz, um povo que iria usufruir das bênçãos que Deus tinha reservado para todos eles. Mas o Senhor fala com o rei, fala com o pastor e diz que mostra que existem condições para que o povo possa vivenciar as bênçãos do Senhor, as bênçãos que o Senhor tem reservado para um povo. E nós vemos nesse texto aqui que são 4 condições básicas para isso. A primeira delas é humilhar-se. Um povo se humilhar significa reconhecer que o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o proprietário da terra, é o dono da nossa cidade, das nossas casas, nossos bens. Humilhar-se diante do Senhor significa reconhecer que nós somos servos. É muito comum dizer se Jesus Cristo é o Senhor, quando nós não nos reconhecemos como servos. Quem tem um Senhor é um servo. E quem quer ter o Senhor, Jesus como Senhor, tem que se sujeitar à servidão mesmo. Ele é um Senhor e todos os seus são seus servos. Existem para servi-lo e para obedecê-lo. Quando a gente fala a palavra obedecer, às vezes choca, né? A gente pensa, mas por que obedecer? Eu sou livre. Somos livres pelo amor de Jesus, mas na verdade devemos obediência. Nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Então, de fato, humilhar-se diante de Deus é a primeira condição para que possamos usufruir das muitas bênçãos que Ele tem para cada um de nós, para o nosso povo. A segunda condição que nós temos para usufruirmos das bênçãos de Deus é a oração, é uma vida de oração que a gente vê no texto. O Senhor diz: se o meu povo se humilhar e orar. Orarmos significa buscarmos uma comunhão com o Senhor. Não é orar repetindo palavras, não é ter aquele momento de oração. A gente tem observado que existem muitas famílias que têm aqueles horários do dia de oração, onde às vezes até se repetem as palavras sem o devido sentimento, sem a vivência do que se está dizendo. Na verdade, ter uma vida de oração é andar com Deus constantemente, estar sempre preocupado com a presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Nós temos a tendência de nos afastarmos dele. E o que faz com que estejamos alerta, sempre buscando a santidade, preocupados com a nossa santidade, é o espírito de oração que deve permear nossos afazeres, deve ser uma constante em nossas vidas. É por isso que nós lemos na Bíblia que devemos orar sem cessar, constantemente estarmos na presença do Senhor. É a segunda condição básica para que nós possamos ter uma vida repleta das bênçãos do Senhor.
A terceira condição que nós encontramos é buscar a Deus. Buscar a Deus, queridos, significa conhecer o que há no coração do Senhor, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje nós temos um ótimo recurso para isso, que é a leitura da Bíblia. A Bíblia, ela registra a palavra de Deus. E a leitura regular, a leitura periódica da Bíblia, todos os dias, constante uma busca constante de nosso dia a dia, vai nos fazer conhecer a cada dia, no decorrer da nossa vida, conhecer plenamente a vontade de Deus, o que Ele espera de nós, de cada um de nós, que atitudes Ele espera do seu povo. Não há por que considerarmos que Deus está pronto para abençoar o povo, que não é compatível com a sua vontade, que não conhece a sua vontade, que não se esforça em fazer, em agradar a Deus. É lógico que nós precisamos buscar agradar a Deus em nossas vidas, em nossas atitudes, para que possamos viver em meio às suas bênçãos, em meio aos seus favores. Não a gente vindo para cá, eu estava vendo que muitas coisas estão fechadas, as ruas estão mais ou menos desertas por causa do apelo das autoridades, mas todos os bares estão cheios, estão lotados. Na minha opinião, isso não agrada a Deus. Não é o que Deus espera do seu povo, não é o que Deus espera de um povo que se diga cristão, como o texto está dizendo, o povo que se chama pelo meu nome, um povo que se chama pelo nome de cristão, deveria ter atitudes compatíveis com Jesus Cristo. Essa então é a terceira condição que nós encontramos, segundo a palavra de Deus, para que possamos usufruir em nossa sociedade, em nossas vidas, as muitas bênçãos que o Senhor tem para nós, que é buscarmos a vontade dEle, conhecermos a vontade de Deus. E a última condição que nós encontramos nesse texto é se converter dos seus maus caminhos. Significa nos arrependermos de nossas atitudes pecaminosas, nos arrependermos dos nossos impulsos que nos levam a pecar. O pecado, temos feito muitos estudos sobre o pecado, sobre a forma como é que o pecado é encarado, e a gente vê que as pessoas têm chavões, sobre o pecado. O pecado é fazer isso, o pecado é fazer aquilo. O pecado é uma coisa só, queridos, é transgredir a lei de Deus, é não ser compatível com a lei de Deus. Isso é pecar. E todas as outras coisas que nós vemos ao redor da nossa vida, todas as coisas ruins que nós vemos a partir da atitude humana na terra, são consequências do pecado. Então o Senhor espera de nós o arrependimento. E uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela muda de atitude, ela não quer mais errar, ela muda os seus caminhos, seus planos, suas ideias. Um homem arrependido, uma mulher arrependida é uma nova criatura, uma pessoa que não quer mais as atitudes antigas, as coisas velhas, e vai procurar na palavra de Deus qual é o procedimento que Deus espera de cada um de nós. Uma pessoa realmente arrependida, a cada dia, pode detectar seus erros, suas falhas, e buscar no dia seguinte ser uma pessoa melhor. Isso é uma coisa difícil? Mas nós podemos fazer isso orando, falando com Deus, conhecendo a sua vontade. E quando nos faltar capacidade para lutar contra nosso pecado, contra nós próprios, nosso próprio coração, nós pedimos ao Senhor, e o Senhor vai nos conceder meios, recursos, para que possamos alcançar a santidade que Ele espera de cada um de nós. Então assim nós vamos poder usufruir das bênçãos que o Senhor tem reservado para todos nós, que é o perdão das nossas falhas, e o texto diz: e sararei a vossa terra, ou seja, podemos ser uma nação abençoada por Deus, podemos ser uma cidade abençoada por Deus, mas para isso é necessário que a cidade seja mesmo chamada pelo nome do Senhor. É necessário que a nossa sociedade seja mesmo formada por crentes
cristãos, pessoas preocupadas em ser seguidores de Jesus, obedientes a Jesus, servos do Senhor Jesus. Então, queridos, a mesma condição que havia naquela época de Salomão é a condição para todos nós hoje. É o mesmo Deus que quer as mesmas coisas, são as mesmas leis. Nós então podemos retomar nossas vidas, orar pela sociedade, orar pelos nossos vizinhos e mostrar ao mundo que nós queremos sim e podemos nos concentrar em sermos um povo que se chama pelo nome de Deus, um povo que ora, um povo que se humilha diante de Jesus, um povo que busca a palavra de Deus e muda o seu caminho mau, faz com que a sua vida seja de atitudes boas que agradam a Deus. Certamente isso vai nos levar de encontro às bênçãos do Senhor para cada um de nós e para as nossas famílias. Amém, queridos? Então agora nós vamos orar. Eu vou parar de filmar porque a oração é do nosso coração, não há por que ter uma oração gravada em vídeo. Você vai orar em sua casa, eu vou aqui orar pelas nossas famílias, pela nossa igreja, normalmente, como sempre fazemos. E depois então das nossas orações, estará encerrada a nossa atividade de igreja hoje, quando retomaremos novamente esse mesmo modelo de culto no domingo de manhã. Então que Deus abençoe ricamente sua vida, seu coração, seu lar. Muito obrigado, um grande abraço.